os tipos de erros em Python. Então o primeiro tipo de erro que nós temos em Python é o syntax error, que é essa aqui, ok? Então, erro de sintaxe. Esse é um erro bastante clássico. Veja, então, esse erro acontece quando o Python não atende o código, ok? Então, quando tu escreves um código que não condiz praticamente com a sintaxe do Python. Nós aqui temos uma definição, uma função que é def, função somar, e depois disso temos print olá. Então, aqui claramente estamos a ver que o nosso erro é na sintaxe, pois aqui nós esquecemos o 2 pontos, ok? Pois se eu rodar este código aqui, vamos lá ver, se eu rodar este meu código, nós podemos ver, ele aqui nos deu syntax error, ok? E ele ainda nos indica o que está faltando, ok? Expected 2 pontos. Okay? Então, esse erro aqui é um erro bastante clássico, que é o erro de sintaxe. Então, como é que nós podemos corrigir isso aqui? É bastante simples se nós acrescentarmos os 2 pontos aqui. Okay? Então, logo quando você obtém esse tipo de erro aqui, isto quer dizer que teu erro está na sintaxe. Okay? É só tu procurares onde é que fica e depois faça a correção do código. Okay? Então, vamos lá salvar. Agora, se eu rodar este mesmo código aqui, nós podemos ver que o programa rodou sem nenhum problema. Okay? Então, esse é o clássico erro de sintaxe. O segundo erro que nós podemos obter em Python é o indentation error. Então, esse erro aqui chama-se erro de indentação. Okay? Então, normalmente esse erro acontece quando tu estás a escrever aqui os códigos em Python. Nós sabemos que Python tem uma forma que nós devemos seguir para quando estamos a escrever os códigos em Python, okay? Principalmente. Então, aqui nós temos erro de indentação. Veja, se eu rodar este meu código aqui, nós podemos ver que ele aqui me diz indentation error unexpected. Okay? E ele ainda marca de vermelho a linha onde possivelmente aconteceu este erro. Então, isso aqui acontece porque nós não seguimos o padrão de como é que nós devemos escrever os códigos em Python. É por isso, para que nós possamos evitar os erros de indentação em Python, usa sempre a tecla Enter. Por exemplo, se eu estiver aqui e escrever que def função, 2 pontos, clica Enter, pois ele automaticamente irá entrar, tipo, vai seguir tipo, a indentação de como é que o código Python deve ser organizado, ok? Nunca usa barra de espaço dessa forma aqui para que você possa dar espaços em Python. Usa sempre Enter, pois Enter ele dá o espaço automaticamente. Então, aqui é só dar um Enter. Então, quando você obtém esse tipo de erro aqui, normalmente para que tu possas corrigir, é sempre na linha abaixo. É só vires aqui, recua um pouquinho, vai na linha anterior e dá um Enter que ele vai fazer a correção desse erro. Se eu salvar isto aqui e rodar, como podemos ver, aquilo já foi corrigido, bastante simples. E o terceiro tipo de erro que nós podemos obter em Python é type error, erro de tipo, ok? Então, vamos lá imaginar que tu tens o seguinte, tu vais dizer o seguinte, print, vamos abrir e fechar, e aqui eu irei dizer o seguinte, ok? Idade, 2 pontos, ok? Avança um pouquinho, e depois eu venho para cá, faço o seguinte, mais 20, ok? E vamos salvar isso, veja. Se eu rodar este código aqui, nós podemos ver, ele diz aqui o seguinte, type error, can only concatenate str not int to str. Então, esse aqui é um erro de tipagem, ok? Erro de tipo, pois, nós sabemos aqui que idade é do tipo string, ok? Do tipo caracteres, podemos assim dizer. E o 20 é do tipo integer, ok? Então, nós não podemos fazer a concatenação de um tipo string com outro tipo que é integer, que é números inteiros. Então, para tal, nós devemos converter o 20 em string, ok? Pois, string com string pode-se fazer a concatenação. Como é que nós podemos corrigir esse tipo de erro? É bastante simples. É só eu colocar aqui um str, faço abrir aqui e depois fecho aqui. Agora, se eu salvar isto aqui e rodar o código, ainda estou até o mesmo erro, esqueci de colocar aqui o parênteses, ok? Fecha aqui, fechamos, salvei. E se eu rodar isso aqui, como nós podemos ver, que agora já foi corrigido, diz idade 20, ok? Mas se eu remover o str, se eu não fazer a conversão, nós vamos obter erro, como podemos ver que é o tipo, que é o erro de tipo, que é o type error. Então, normalmente quando você obtém type error, fica sempre atento nas concatenação, ok? Normalmente é aí que acontece esse tipo de erro. Quando estamos a tentar tipo, juntar dois tipos que não são iguais. O quarto tipo de erro que nós temos é o name error, que é variável não identificada. Então, este erro aqui é bastante simples. Vamos lá dizer, por exemplo, se eu tentar imprimir algo com print, ou melhor dizer, podemos dizer o seguinte, ok? Vamos lá dizer que eu tenho A igual a 3, ok? E depois eu farei o seguinte, print, abrir e fechar, eu vou tentar imprimir o B, salvei. Se eu rodar este código aqui, nós podemos ver, ele nos deu name
error, ok? Name B is not defined. Estamos a dizer que o nome B não foi definido. Então, esse erro aqui é quando nós tentamos imprimir algo que não existe, que nós não criamos, ok? Pois nós aqui podemos ver que temos apenas a variável A e a variável B não existe. E nós estamos a tentar imprimir algo que não existe. Então, este tipo de erro aqui, quando você vê name error, então isso quer dizer que tu estás a tentar imprimir algo que não foi definido, ok? A forma simples de corrigir é simples, é só ir lá, ou deleta, ou tu crias essa mesma variável, ok? Então, nesse caso, eu vou deletar o B, vamos colocar aqui o A, salvar e rodar o código e funcionou normalmente. Então, este erro, que é o name error, que é quando estamos a tentar imprimir ou usar algo que não foi definido, que ainda não criamos. E por fim, temos o último tipo de erro, que é também um dos erros bastante clássicos, que é o index error, ok? Índice inválido, ok? Então, esse erro aqui é bastante comum também, como nós vimos anteriormente. Vamos dizer que eu tenho aqui uma variável chamada lista, e nessa lista eu tenho alguns elementos, como por exemplo, 1, 2, 3, ok? Salvei. E se eu, por acaso, tentar fazer o seguinte, print, abrir e fechar, lista, vamos abrir, e vamos passar aqui lista 5, ok? Do índice 5, salvei. Se eu rodar isto aqui, ele me diz o seguinte, index error list out of range, ok? Está a dizer que eu tive um erro de índice, pois eu tentei imprimir algo que está fora do limite. É isso aqui que nós temos. Então, esse tipo de erro aqui, normalmente, é quando estamos a tentar imprimir algo que não está na nossa lista, ok? Quando nós ultrapassamos o limite da nossa lista. Aqui, nessa lista, ele apenas tem índice dele, vai até 0, 1, 2, ok? Apenas até 2. E eu coloquei aqui 5. Então, no 5 não existe nada assim. Mas se eu colocar aqui 2, salvei e rodar isto aqui, como podemos ver, nos retornou o 3. Então, logo assim nós fizemos a correção da nossa lista, ok? Então, esses são normalmente os tipos de erros que tu vais sempre ter em Python, ou que tu verás sempre em Python. Agora, para as boas práticas, ok? Ou dicas de como é que tu podes, tipo, superar alguns erros, é bastante simples. Primeiramente, ok? Sempre leia o erro completo. Tá a ver quando tu obtens essa mensagem aqui do gênero, ok? Vamos lá dizer, salvei. Quando tu obtens a mensagem do gênero, ok? Faça a leitura de todo o erro completo. Como sempre, não se esqueça, de baixo para cima, nunca de cima para baixo. Se tu tentares ir de cima para baixo, vai se perder. Mas se tu de baixo para cima, tu vais conseguir fazer a leitura normalmente, ok? Então, esse é o primeiro segredo. Faça a leitura do erro completo, de baixo para cima, ok? E a segunda dica é, usa sempre o print, pois o print vai lhe ajudar, ok? Com que tu possas tipo, fazer o debug e também tentar entender o que se passa com o seu código. Segundo, pesquisa sempre, ok? No Google pelo erro. Ok, tu podes usar o Google, ChatGPT ou qualquer outra AI que te ajuda com o código, ok? Pois normalmente as AI já estão um pouquinho inteligentes, já conseguem identificar como é que tu podes corrigir o erro do seu código. E também de uma forma moderna para que tu possas sempre evitar possíveis erros, usa sempre o try e o except, ok? Pois o try e o except eles conseguem lidar com os erros em Python de uma forma mais prática, ok? E também tenta usar ferramentas mais modernas, como podemos ver aqui. Eu aqui estou a usar o Sublime, ok? Não vou dizer que o Sublime não é assim tão moderno, ok? Mas usa as ferramentas mais modernas como o VS Code, que já é bastante bom, ok? E também usa alguns formatadores, como alguns plugins do próprio VS Code, ok? Então, tenta usar ferramentas mais modernas enquanto estás a criar os seus códigos, ok? Então, essas são algumas dicas de como é que tu podes superar erros em Python, não dizer, entender erros em Python, ok? Então, eu sou o João, se tu gostaste, como sempre, dá um like e se inscreva no canal. Vejo na próxima dica. Fui!